Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a estudar conhecimentos bancários e o tema da nossa aula de hoje é moeda e política monetária. Bom, antes de eu falar das funções da moeda no sistema financeiro nacional, é importante falar um pouco da história de como surgiu a moeda. Então, a moeda hoje em dia ela é um instrumento essencial para as economias modernas. Mas lá nos primórdios da economia, quando as pessoas iam ao mercado para fazer compras ou vendas, elas só conseguiam fazer isso através do escambo. Ou seja, o escambo você só poderia trocar algo se achasse alguém que quisesse exatamente o que você teria para trocar. E ao mesmo tempo que a outra pessoa tivesse tivesse algo que eu tivesse interesse em trocar. Então, isso tornava as trocas muito difíceis e ineficientes, porque havia necessidade de ter coincidência de desejos entre uma pessoa e outra para poder ocorrer essa realização da troca na economia. Então, com o surgimento da moeda, esse problema básico de sistemas antigos de troca foi resolvido. Então, vamos pensar numa situação, por exemplo, que você é um fabricante de sapatos e você quer comprar, digamos que, uma calça jeans. Você precisaria encontrar uma pessoa que, além de fabricar calças, quisesse trocar por sapatos no mesmo momento. Ou seja, com o surgimento da moeda como um instrumento de troca, você pode vender o sapato para qualquer pessoa, uma pessoa aleatória. Aí você recebe o dinheiro e compra a calça jeans de um outro vendedor, certo? Então é mais ou menos assim a ideia. E falando sobre a questão das funções da moeda, de forma básica, existem três funções, que é a função de meio de troca, ou seja, a moeda ela permite trocas indiretas de bens e serviços. Em vez de precisar encontrar alguém para uma troca direta, você usa a moeda como um intermediário, certo? Então, voltando lá no exemplo do vendedor de calçados, se ele recebe R$ 200 pela venda de um par de sapatos, ele pode usar esses R$ 200 para comprar uma calça jeans em uma outra loja, sem depender do desejo de um vendedor de calças que queira trocar os produtos. A segunda função é a de unidade de conta. A moeda ela serve como uma referência para expressar o valor de bens, ou seja, para mensurar o valor dos bens e também de serviços. Então, todos os preços são representados em uma unidade comum, e isso facilita a comparação entre os valores dos bens, certo? Então, se uma calça custa R$ 200, enquanto uma lata de suco custa R$ 5, como unidade de conta, você consegue perceber que a calça valeria mais ou menos 40 vezes mais que uma lata de suco. Então, sem isso, nós teríamos que dizer algo como uma calça custa 40 latas de suco, o que seria muito confuso. Então, a unidade de conta é uma função primordial para fazer comparações entre os valores dos bens. E a terceira função básica é a de reserva de valor. A moeda, ela preserva o poder de compra para ser usado no futuro, certo? Você pode guardar o dinheiro hoje e usá-lo futuramente para comprar bens e serviços em uma outra ocasião, certo? Então, voltando lá no exemplo do vendedor de sapatos, o vendedor ele pode decidir não comprar as calças, a calça que ele queria no momento.
Então, ele pode guardar esses R$ 200, que ele pode usar futuramente em uma outra compra, certo? Então, de forma resumida, existem três funções básicas, né? Que é o meio de troca, que elimina o problema da coincidência de desejos, facilita o comércio indireto, a unidade de conta, que expressa o valor dos bens, padroniza os preços, e a reserva de valor, que transfere o poder de compra, preserva a riqueza para o uso futuro. Bom, mas além dessas funções básicas, existem outras na literatura, como, por exemplo, no livro de Cavalcante e Rudyard, ainda vão listar mais três funções para a moeda, sendo uma delas a função liberatória, que significa que a moeda ela pode ser usada para quitar dívidas e obrigações financeiras. Como assim? Por exemplo, se você deve um dinheiro, digamos que R$ 50 a um amigo seu, você pode pagar com moeda e aí você está livre da dívida. Por isso que Cavalcante e Rudyard deram essa função liberatória. E a segunda é o padrão de pagamentos, certo? Então, a moeda ela vai facilitar pagamentos ao longo do tempo e permite operações como crédito. Então, se você pode parcelar as compras de um bem que você queira comprar na loja, você pode pagar R$ 200 por mês durante 12 meses. Ou seja, isso permite um fracionamento e uma padronização desses pagamentos. E outra função seria um instrumento de poder, ou seja, a moeda ela pode influenciar o poder econômico e político de um país. Por exemplo, governos controlam a emissão de moeda através da sua política monetária e fazem isso para gerenciar a economia, o que afeta diretamente a sociedade, certo? Então, segundo os autores, existem mais três funções para a moeda: a função liberatória, a função padrão de pagamentos e a função instrumento de poder. Bom, agora nós vamos estudar sobre os tipos de moeda que existem. Primeiro, existe a moeda fiduciária, que tem a aceitação física e legalmente mandatada. O que significa isso? Que o governo vai ter a presunção de intervir na economia, porque a moeda fiduciária significa que ela é um dinheiro que existe concretamente, ou seja, um dinheiro físico, que nós usamos no dia a dia, como notas e moedas. E o valor da moeda ele não é baseado em, por exemplo, metais preciosos. O valor da moeda é baseado na confiança, que é sinônimo de fidúcia, ou seja, a fidúcia na autoridade que emite a moeda, que é o Banco Central do Brasil. Ou seja, é uma instituição mandatada, ou seja, ela tem essa presunção para fazer essas operações e para que o público tenha confiança no valor na credibilidade, no valor da moeda, certo? Então, por exemplo, se uma nota de R$ 50 é aceita como pagamento, porque todos confiam no sistema monetário, mesmo que o papel em si ele não tenha um valor per se, né? Ele não tem um valor intrínseco, ou seja, o valor ele está baseado na questão da fidúcia, né? Na confiança no Banco Central do Brasil. E o outro tipo de moeda é a moeda escritural. É conveniência digital e emitida por bancos, certo? Então, não tem.
essa moeda não tem existência física, né? Essa moeda ela é criada pelos bancos comerciais, ou seja, representa um depósito à vista, um depósito que você faz no banco. Esse dinheiro está nas contas do banco e é parte do maior da grande parcela dos meios de pagamento no país, certo? Então, quando você faz um pagamento com cartão de débito, você não está usando notas, cédulas de dinheiro, mas sim a chamada moeda escritural. Ou seja, o banco vai registrar essa transferência de valores. Você não precisa ter em mãos, o dinheiro, moedas para efetuar isso. Uma outra questão importante é que, a respeito do problema da inflação, certo? O que é que tem a ver, inflação com o custo de reter moeda? Então, em períodos de inflação, o valor da moeda ela diminui, se deteriora com o tempo, pois os preços desses bens e serviços vão aumentar, né? A inflação, o aumento generalizado dos preços da economia. Então, por isso, em vez de guardar dinheiro, as pessoas preferem investir em ativos para proteger o seu poder de compra, certo? Então, as pessoas vão investir em títulos públicos ou em imóveis para poder se proteger da inflação, ou seja, da perda da capacidade de compra de bens e serviços na economia, certo? Então, um exemplo para a gente pensar um pouco. Se hoje você consegue comprar 10 quilos de arroz com R$ 50, mas se passado um ano de altas taxas de inflação, esse mesmo valor pode só comprar 5 quilos de arroz, certo? Então, para evitar essa perda, você poderia investir os R$ 50 em um título que acompanhe a inflação, ou seja, que vai lhe garantir uma rentabilidade à medida que a inflação cresce ao longo do tempo, certo? Então, existe esses dois tipos de moeda, moeda fiduciária e a moeda escritural. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os bancos comerciais e o papel deles para possibilitar a multiplicação dos meios de pagamento na economia. Então, os bancos, comerciais são, instituições financeiras que são autorizadas a receber depósitos e realizar empréstimos. Então, exercem essa função, de forma diferenciada de outras instituições financeiras, como, por exemplo, o Banco de Investimentos. Então, esses depósitos, permitem que os bancos criem um tipo de moeda chamada moeda escritural, certo? E essa moeda escritural é fundamental para a economia do país, certo? Aqui eu coloquei uma figura para a gente ter a ideia de uma agência bancária qualquer que tem essa disposição, né? Tem atendimentos no caixa, outros atendimentos, é, caixas eletrônicos. Então, esses bancos comerciais, eles vão atuar nesse sentido e também vão influenciar na oferta monetária, do país. Então, vamos pensar assim, se você, como funciona essa multiplicação de meios de pagamento? Se você decidir, depositar R$ 1.000 no banco A, esse banco, por regra, ele precisa reservar parte desse valor que você depositou, que a gente chama de depósitos compulsórios. Ele pode emprestar o restante desse valor. Então, se o banco A emprestar 900 dos R$ 1.000 para outra pessoa,
essa pessoa pode usar o dinheiro para fazer uma compra. E o vendedor pode depositar R$ 900 no banco B. E esse processo ele é dinâmico e continua, ou seja, há uma criação de novos depósitos e, com isso, há a multiplicação dos meios de pagamento que ficam disponíveis na economia, certo? Então, como que funciona mais ou menos essa dinâmica de forma simplificada? Os bancos, como vocês conseguem perceber, eles têm a capacidade de criar a moeda escritural e, com isso, ocorre um efeito multiplicador de crédito na economia. Por isso, a importância desses bancos. E por que que os bancos fazem isso? Porque existe um fato de que nem todos os clientes vão sacar os depósitos ao mesmo tempo. Então, isso permite que os bancos emprestem a maior parte do dinheiro depositado neles, certo? Então, aqui esse esquema que eu trago é mais ou menos como funciona, ou seja, tem os depósitos nos bancos, esses depósitos, parte deles são ofertados, né? São feitos novos empréstimos aos clientes e com isso ocorre, por consequência, novos depósitos. E com isso vai fazer com que haja um aumento da oferta monetária e vai desencadear um fato de que o total de meios de pagamento na economia vai ser maior que o total de papel moeda. Ou seja, como isso funciona na prática? Se você deposita R$ 1.000 no banco, o banco vai reter, digamos que 20% como compulsório, ou seja, R$ 200, e o banco vai emprestar 800, o restante. Então, quem recebe o empréstimo deposita os R$ 800 em outro banco, que retém 20% desse valor, ou seja, R$ 160, e empresta o restante, R$ 640. Então, esse processo ele continua até o valor total que dos depósitos seja significativamente maior que o valor inicial. Então, aí a gente chega no último quadradinho, que é o resultado de que o dinheiro físico em circulação, ou seja, o papel moeda, é uma fração do total de meios de pagamento disponíveis na economia. Ou seja, o total de meios de pagamento na economia é maior que o total de papel moeda. Mas o que que são, essas reservas compulsórias, né? E qual é a relação delas com a política monetária do país? Bem, o Bacen, ele é uma autoridade monetária, certo? Então, o Bacen regula os bancos comerciais para evitar que esses bancos cometam excessos. Então, ele vai exigir que os bancos mantenham uma porcentagem desses depósitos como reservas compulsórias. Então, isso vai fazer com que haja um controle da oferta monetária. E isso é feito pelo Banco Central do Brasil como um instrumento para intervir na economia, certo? Então, se o Bacen decide aumentar as reservas compulsórias, os bancos vão ter menos dinheiro disponível para empréstimos a clientes, certo? Então, o que vai reduzir a quantidade de moeda escritural criada pelos bancos. Então, essa política pode ser usada para conter a inflação, certo? Então, falando sobre isso de forma mais resumida, nós podemos ver que o controle da quantidade de moeda, que é feita pelo Bacen, que é a autoridade monetária que foi criada em 1987, isso vai permitir que o Banco Central exerça suas funções primordiais na economia.
que seria emitir papel moeda, ou seja, responsável por colocar dinheiro físico em circulação. E também o Bacen ele é considerado o banco dos bancos, ou seja, o Bacen controla as operações entre os bancos comerciais e também regula o sistema financeiro, né? Para quem assistiu às aulas anteriores, eu falei bastante sobre isso. E também o Bacen, ele é considerado também o banco do governo, já que ele vai administrar as contas do Tesouro Nacional. E também ele é considerado depositário das reservas internacionais, ou seja, ele tem esse poder de garantir a estabilidade cambial e gerenciar as reservas internacionais. Então, essas são funções primordiais do Banco Central do Brasil, certo? E falando voltando lá no assunto da inflação, por exemplo, se o paciente percebe que tem um aumento rápido dos preços, ou seja, a inflação, ele pode usar os instrumentos de política monetária que ele tem em mãos, ou seja, como aumentar a taxa básica de juros, ou seja, a Selic, para desestimular empréstimos e consumo, certo? Então, a variação da taxa de juros vai desestimular o consumo e o aumento dos preços da economia. Então, com isso, ele consegue influenciar, no aumento da inflação através desses instrumentos de política monetária. Agora, nós vamos falar sobre os tipos de bancos que existem, no nosso sistema financeiro. Primeiro, nós temos os bancos comerciais, também temos bancos de investimentos, bancos de fomento. E mais recente, nos últimos anos, surgiram os bancos digitais, né? Como, por exemplo, o Nubank, o Banco Inter, o C6 Bank e por aí vai. Então, os bancos comerciais, eles, qual é a característica dele? Recebem depósitos à vista e realizam empréstimos. Já é diferente do banco de investimentos, que está mais focado em operações financeiras, como fusões, aquisições e também emissões de títulos. Ou seja, o foco dos bancos de investimento são as operações financeiras. E também temos os bancos de fomento, que são responsáveis por usar recursos públicos para financiar projetos de desenvolvimento regional e setorial. E um exemplo de banco de fomento bem famoso é o BNDES, né? Que é diferente dos bancos comerciais. O BNDES, por exemplo, ele é um banco de fomento que financia grandes projetos de infraestrutura no Brasil. Então, a função dele é primordial para o desenvolvimento econômico no Brasil. Um exemplo de banco de investimento que eu não falei é o PagBank. Existem outros, mas é esse que eu estou lembrando no momento. Bom, agora nós vamos falar sobre um instrumento de política monetária muito importante no Brasil, que é o sistema de metas de inflação. Certo? O Brasil ele adota esse sistema para orientar a política monetária. O Bacen ele vai ajustar as taxas de juros e com isso vai conseguir regular a oferta de dinheiro para manter a inflação dentro da meta que é estabelecida pelo governo, certo? Então, se a inflação está acima da meta, o Bacen ele vai aumentar a Selic para reduzir o consumo e controlar os preços. Então, essa política é muito importante como instrumento para controlar a inflação, né? E isso é feito através do ajuste da taxa Selic, e isso vai influenciar o consumo e os preços na economia, certo? Então, é importante dizer que os bancos comerciais, eles têm um papel muito importante na economia,
por essa característica de conseguir multiplicar os meios de pagamento e facilitar o crédito no mercado. Então, mas existe a questão de que o Banco Central, que é o manda-chuva, né, ele vai garantir a estabilidade do sistema financeiro, porque ele vai regular os bancos e também vai, implementar políticas monetárias para equilibrar o crescimento e a inflação no país. Bom, agora nós vamos exercitar em uma questão que eu trago aqui, que foi da banca Sage Gran Rio, foi do Banco do Brasil, de 2023, e ela diz assim: nos sistemas econômicos contemporâneos, a moeda cumpre diferentes funções. Se os empresários brasileiros utilizarem a moeda nacional, o real, como um ativo monetário para calcular o custo de suas mercadorias, a moeda cumprirá, nesse caso, a função de: letra A, reserva de valor; letra B, meio de troca; letra C, unidade de medida de valor; letra D, meio de financiamento; letra E, meio de compensação bancária. Bom, se os empresários estão utilizando o ativo monetário para calcular o custo de suas mercadorias, nós podemos dizer que a moeda está sendo usada para calcular um valor, certo? Que é o custo das mercadorias. Então, a moeda está servindo para medir e comparar os preços ou os valores, né? Para precificar. Então, nós podemos concluir que a alternativa correta é a letra C, ou seja, unidade de medida de valor, né? Então, vamos lembrar rapidamente que as funções básicas da moeda são meio de troca, reserva de valor e unidade de conta, ou seja, o meio de troca é o uso da moeda como forma de pagar algo, ou seja, uma forma de obter um bem, um produto na economia. Já a reserva de valor é a forma de acumular o capital e se proteger da inflação, né? De ter a moeda como meio de reservar e garantir o seu poder de compra. E terceiro, a unidade de conta, que é a moeda é usada para medir valor, precificar, que é o caso aqui da questão, certo? Então, nós podemos concluir que o gabarito da questão é a letra C. A segunda questão que eu trago é também do ano de 2023, da banca Sage Gran Rio, e foi para escriturário do Banrisul, que ela diz assim: durante as crises financeiras agudas, por causa da enorme incerteza futura, os agentes econômicos brasileiros ou estrangeiros, com aplicações em ativos reais ou financeiros, expressos em reais brasileiros, tendem a entesourar moeda local ou a fazer operações de compra de dólares americanos nos mercados do câmbio no Brasil. Dentre as diversas funções da moeda, o principal fator explicativo do entesouramento de moeda local ou estrangeira em períodos de crise e incerteza é a busca de: letra A, rentabilidade; letra B, liquidez; letra C, financiamento; letra D, competitividade; letra E, arbitragem. Bom, se nós estamos falando de uma crise financeira, o que é que acontece quando isso acontece? Geralmente, as pessoas vão estar ávidas por recursos financeiros, ou seja, vai ocorrer um comportamento de manada. Todo mundo vai querer se precaver de ter dinheiro para poder fazer as suas, ir ao comércio, comprar, consumir. Então, é, essa questão ela está falando a respeito da característica de liquidez, ou seja, de ter acesso facilitado a recursos financeiros em meio a um momento de incerteza, que é uma crise financeira, né, como algumas grandes que ocorreram no mundo, né, como, por exemplo, a crise de 2008, é um exemplo bem emblemático.
Então, nós podemos concluir que durante essas crises financeiras, as pessoas elas vão buscar ter dinheiro disponível para usar ele rapidamente. Então, por isso, elas vão preferir guardar a moeda local ou comprar dólares, né? Para poder ter em mãos o dinheiro, certo, gente? Então, por hoje é só. O gabarito da segunda questão que eu comentei é a letra B, alternativa B. Queria agradecer a atenção de todos, pedir que vocês nos sigam nas redes sociais e até a próxima aula. Tchau, tchau.